Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Gênesis e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 8. Amados, nós temos aprendido muito, não sei vocês, mas eu tenho aprendido muito através da vida de Noé e do propósito de Deus através da vida de Noé. É um texto que eu já li, já estudei várias vezes, mas parece que Deus está renovando cada vez mais, né? A palavra é viva, é poderosa e ela se renova mesmo a cada dia. E meditando, estudando aqui o capítulo 8 de Gênesis, eu percebi o quanto Deus, ele é um Deus paciente. E nós temos sido uma geração muito impaciente, muito precipitada, muito impulsiva, e Deus quer nos ensinar a viver através da paciência, através da perseverança, sabendo esperar. Porque esperar em Deus é ter um modelo de vida que, enquanto esperamos, nós não estamos preocupados, aflitos, angustiados, mas sabemos que estamos caminhando com Deus, que Ele está nos direcionando, que estamos crescendo, amadurecendo. Essa é a caminhada que Deus tem para nós, amados. E aqui nesse capítulo 8 nós aprendemos o quão importante é nós não sermos precipitados. Pelo contrário, nós fazermos de acordo com a vontade de Deus e com a direção de Deus, no tempo exato de Deus. Eu quero ler o versículo aqui como o versículo chave, o versículo 3. Então, Gênesis 8:3 está escrito assim: as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. Olha que interessante, amados. Quando nós lemos aqui, a gente pensa assim, passa rapidamente os olhos, pensa, tá, então durou 150 dias. Mas não é isso que a Bíblia diz, não foi só 150 dias. Quando nós lemos o capítulo 7, nós vemos que começou a chover, isso está em Gênesis 7:11, no 17º dia do primeiro mês do ano 600 da vida de Noé. Foi quando começou o dilúvio, quando começou a chover. E choveu durante 40 dias e 40 noites. Aí quando nós lemos aqui no capítulo 8, nós vemos que no primeiro dia do 10º mês do ano 600 da vida de Noé, as águas começaram a baixar e apareceram o topo das montanhas. Quando a gente continua a leitura, nós vamos ver que no dia primeiro do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé foi que secaram as águas, ou seja, quase um ano depois. Se começou no dia 17 do primeiro mês do ano 600 da vida de Noé e as águas secaram-se no dia 1º do primeiro mês do ano 601, foi quase um ano para que as águas secassem. E Noé, com a sua família e com os animais ali, dentro da arca. Nesse tempo, ou seja, no dia 1º do primeiro mês do ano 601 da vida dele, ele removeu o teto e viu que a superfície da terra já estava seca. Quando ele viu isso, ele não poderia ter saído? Poderia ter saído da arca. Mas o que a Bíblia nos diz? Que ele esperou mais um tempo e que no dia 27 do segundo mês do ano 601, a terra estava completamente seca. Antes disso, amados, ele fez testes. Ele soltou um corvo, depois ele soltou uma pomba, eles voltaram porque não tinham onde pousar, aí ele soltou a pomba novamente, a pomba voltou com uma folha nova de oliveira, e esperou mais 7 dias, daí soltou novamente a pomba, e enfim, a pomba não voltou mais, e ele entendeu que as águas tinham secado, e daí no dia 1º do primeiro mês do ano 601 da vida dele, ele foi lá e removeu o teto e viu, ou seja, olhou para a terra e viu, de fato a terra está seca. Mas ele não saiu até que ele tivesse o quê? A instrução, a direção de Deus. É isso que eu acho incrível, amados. A paciência de Noé para esperar o cumprimento do propósito de Deus, o tempo de Deus.
Quando ele viu que a terra estava seca, ele não poderia ter saído da arca? Poderia. Mas a Bíblia diz que ele só saiu quando Deus disse a Noé. No versículo 15 desse capítulo 8 fala: Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos, as mulheres deles, faça que saiam os animais e as aves, faça-os todos sair, que eles se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. Depois que Deus deu essa direção, ou seja, chegou o tempo exato de Deus, daí a Bíblia diz no versículo 18 que então Noé saiu da arca. Ou seja, Noé não foi precipitado. Pelo contrário, Noé esperou o tempo perfeito de Deus. Amados, esse é o modelo de vida que Deus tem para mim e para você. Noé só saiu da arca após a testificação do Senhor. Não foi pelo que ele viu e a terra estava seca. Ele viu depois e a terra estava completamente seca, mas ele só teve a decisão, ele só tomou a decisão de realmente sair da arca quando Deus disse para ele: Noé, agora saia da arca. Chegou o tempo exato de você sair da arca. Ele não se moveu pelo que ele via naturalmente, apesar de que o que ele estava vendo dizia para ele: pronto, agora você já pode sair porque a terra já está seca. Mas ele só saiu quando ele recebeu a testificação do Senhor. Aleluia! Amados, é assim que Deus tem, esse é o modelo de vida que Deus tem para mim e para você. Quando nós lemos lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 6, quando nós lemos ali o início do capítulo 7 da carta aos Romanos, nós vemos que o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre o modelo de vida debaixo da lei de Moisés e o modelo de vida da nova aliança. E daí ele diz assim: olha, agora vocês foram libertos daquilo que prendia vocês. E ele diz que aquilo que nos prendia era a lei. Por quê? Porque a lei não veio para justificar o homem, mas a lei veio para tornar o homem plenamente consciente do pecado. E daí lá em Romanos 7,6 ele diz assim: agora vocês foram chamados para viver o novo modo do Espírito e não mais a velha forma da lei escrita. Ou seja, Deus, perdão, amados, Deus estabeleceu um modelo de vida em que nós somos guiados pelo Espírito Santo, o novo modo do Espírito. Amados, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15 e 16, fala que nós somos filhos de Deus. E quem testifica que nós somos filhos de Deus, ou seja, quem fala conosco, afirmando que nós somos filhos de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, testifica, testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se a coisa mais importante, que é a testificação da nossa identidade, da nossa salvação, quem faz é o Espírito Santo, imagine as outras coisas da nossa vida, amados. Tudo que Deus quer que façamos dentro do projeto dele é que nós possamos ouvir, agir com paciência, sabendo esperar, assim como Noé, e só tomar a atitude depois da testificação do Senhor. Depois que o Espírito Santo vem falar: agora pode ir, agora vai e faça isso, agora vai e haja dessa forma. Amados, esse é o novo modo do Espírito. Nós temos vivido um tempo de uma igreja que muitas vezes está apática, não consegue ter discernimento, não consegue ter sabedoria. Por quê? Porque não compreende o modo do Espírito. Muitas vezes nós queremos viver debaixo de regras. Alguém me diga o que eu tenho que fazer. Alguém precisa me dizer como que eu devo me vestir, como que eu devo agir, qual trabalho que eu devo ir, como que eu devo fazer essa situação aqui. Nós esperamos que as pessoas nos digam, mas o modelo de vida que Deus tem para mim e para você é Ele nos guiando e nos orientando em tudo. E sempre que Deus nos guia é no tempo perfeito dele. Assim como aconteceu com Noé, não tem precipitação, não tem impulsividade, nada disso. Nós conseguimos esperar o tempo perfeito do Senhor e só vamos agir
quando ele nos disser: agora pode ir, agora pode fazer, agora eu tô liberando você para isso. Amados, que eu e você aprendamos a desenvolver essa vida. E é interessante porque depois que Noé, ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Oferecer um sacrifício. A Bíblia diz que depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. É como se Deus estivesse falando assim: Noé, eu recebo esse sacrifício, e agora eu estabeleço uma aliança. Não vou mais destruir a humanidade, não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? Porque eu já sei que o homem foi corrompido pelo pecado e o seu coração se inclina sempre para o mal. Ou seja, ali aquele sacrifício de Noé já estava o quê? Apontando para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, que veio para trazer o quê? Redenção para toda a humanidade. Mas como que Noé sabia que um sacrifício em holocausto de animais agradaria o coração de Deus? Como que ele sabia se a lei ainda não havia sido entregue? E todas as instruções de sacrifícios, quando nós lemos, consta lá na lei. Nós veremos ali em Levítico toda a instrução a respeito de como deve ser cada sacrifício, cada holocausto, cada um por um motivo. Como que Noé sabia que o sacrifício dos animais e das aves puros agradariam a Deus, se a lei não havia sido entregue? Porque Noé andava com Deus, porque Noé ouvia a Deus, porque Noé seguia a direção de Deus. Amados, este é o modelo de vida que Deus tem para mim e para você. Na nova aliança, mais do que nunca, nós precisamos entender isso, porque o sacrifício perfeito já foi feito. O Cordeiro perfeito já foi imolado, que é Jesus Cristo. Ele trouxe a redenção, a salvação e a nova vida e o novo modelo de vida, que é um modelo de intimidade com o Senhor. 1 Coríntios 6,17 diz que todo aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Olha que incrível! Deus em Cristo Jesus estabeleceu um novo modelo de vida em que, pela fé na obra de Cristo Jesus, nós nos unimos ao Senhor e nos tornamos um único espírito com Ele, ou seja, uma comunhão completa, uma comunhão perfeita. Nós só precisamos aprender a desenvolver essa vida. E como que nós aprendemos a desenvolver essa vida? Agora eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 12, os versículos 1 e 2. Noé ofereceu um sacrifício tipificando o sacrifício que Jesus Cristo faria para a redenção da humanidade. Nós agora não oferecemos sacrifícios a Deus, mas nós somos o sacrifício para Deus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, hoje nós somos o sacrifício. Apresentem-se, ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável. E a Bíblia diz como. Como que nós somos um sacrifício vivo? Jejuando? Orando? Não. Apesar do jejum e da oração ser importantíssimo na nossa vida, mas o jejum não é o nosso sacrifício.
A oração não é o nosso sacrifício. As nossas ofertas não são o nosso sacrifício. Sabe qual é o nosso sacrifício? Sabe como nós nos tornamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Romanos 2, que nós lemos, nos ensina. Não se amoldando ao padrão de vida deste mundo, mas transformando-nos como? Pela renovação da nossa mente. Amados, nós nos tornamos um sacrifício vivo para Deus quando não nos moldamos a esse mundo, mas assumimos a renovação da mente por meio da palavra de Deus para viver de acordo com a vontade de Deus, com os princípios de Deus, com o caráter de Deus, com o modelo do reino de Deus. Esse é o nosso sacrifício. Por isso que é tão importante nós passarmos tempo com a palavra. Não existe renovação da mente sem palavra de Deus. Não tem como nós sabermos como que Deus pensa sem estudarmos a palavra. E nós precisamos ser, como Paulo escreveu para Timóteo, obreiros aprovados que sabem manejar corretamente a palavra da verdade. Não adianta nós lermos por lermos. Nós precisamos ler, discernindo, compreendendo que nós já estamos debaixo da nova aliança, que nós já estamos debaixo de um novo modelo de vida, que a Bíblia chama de modo do Espírito, sendo guiados, sendo instruídos, sendo ensinados pelo Espírito Santo. Todos os ministérios que existem na igreja, seja pastoral, apostólico, de evangelista, de profeta e de mestre, é para o aperfeiçoamento dos santos, para que a igreja cresça e seja edificada. Não estamos aqui exercendo o ministério para competição, para ganhar a glória para nós mesmos, nada disso. Estamos aqui, quem exerce, seja o ministério de mestre, de pastor, de evangelista, de profeta, de apóstolo, é para quê? Para que todo o corpo seja edificado e cresça no conhecimento de Cristo Jesus e possa renovar a sua mente com a palavra de Deus. Todo serviço, porque ministério é serviço, todo serviço dentro da igreja, todo serviço dentro do reino de Deus, no corpo de Cristo, é para crescimento, é para edificação, é para construção. Ah, amados, nós conseguimos entender o modelo de vida que Deus tem para nós estudando Gênesis, lendo o início. Isso é incrível. Deus sempre nos revela qual o modelo de vida que Ele tem para mim e para você. Como igreja, nós precisamos aprender a desenvolver esse modelo. Um modelo de paciência, como nós vimos nesse capítulo, de não sermos precipitados e de só agirmos de acordo com a palavra de Deus. Noé viu, a terra estava seca, ele poderia ter saído da arca, mas ele só saiu quando Deus disse: saia, Noé, agora chegou o tempo de você sair. Quantas e quantas vezes eu e você olhamos e queremos discernir as coisas por aquilo que os nossos olhos naturais enxergam e vamos lá e nos precipitamos? Amados, nós precisamos ouvir a direção do Espírito, e para ouvir a direção do Espírito nós precisamos ter comunhão com Ele. É impossível nós seguirmos a direção do Espírito se nós não tivermos os olhos do nosso coração e os ouvidos iluminados pelo Senhor para ouvir o Senhor, para discernir, para entender. Amados, veja que é uma vida de comunhão com o Senhor, independência dele, sabendo que é ele que vai operando. Qual que é o nosso papel nisso tudo? Sermos sacrifícios vivos, ou seja, nos rendermos para que a nossa mente seja renovada pela palavra. Exemplos práticos. No reino de Deus, eu já mencionei e eu vou continuar mencionando isso aí. No reino de Deus não existe competição, existe cooperação. Então, toda a estrutura mental que faz as pessoas competirem entre si não provém do reino de Deus. Nós só podemos ser efetivos e de fato sermos um sacrifício vivo ao Senhor se nós trocarmos esse modelo mental. Não é competição, mas é cooperação.
Outro modelo mental que precisa ir embora. Não é orgulho, egoísmo, pensar somente em si mesmo, mas é humildade. É considerar os outros superiores a nós mesmos. Paulo explica isso. Considerem os outros superiores a vocês, na carta aos Romanos. Ou seja, são estruturas mentais de generosidade. Não existe lugar para avareza e ganância no reino de Deus, porque o modelo mental de Cristo, o modelo mental do reino de Deus, é um modelo mental de generosidade. Cristo é generoso, Deus é generoso, Deus não poupou o seu único filho, mas o entregou, o deu em nosso favor. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber, ou seja, ser generoso, não egoísta, não avarento, não ganancioso. Amados, veja que são todos modelos mentais que precisam ser transformados. Isso acontece quando nos oferecemos como um sacrifício vivo para receber a palavra de Deus. Mas se nós não nos expomos à palavra de Deus, ao ensino da palavra, ao tempo com a palavra, como que nós teremos a nossa mente renovada para, de fato, sermos esse sacrifício vivo para Deus? Não tem como, amados. Então, aqui nesse capítulo 8 de Gênesis, nós aprendemos tantas coisas. É por isso que eu falo, amados, que é importante nós estudarmos. Essa é uma dica que nós damos como Ministério Vida. Tanto eu quanto a irmã Karina, nós entendemos assim, isso aconteceu na nossa vida e nós agimos assim e vemos que as pessoas que estudam a Bíblia dessa forma, elas conseguem ter um entendimento melhor. Estude primeiro o Novo Testamento. Se você nunca leu a Bíblia, se você nunca estudou a Bíblia, leia primeiro o Novo Testamento. Se você quer uma dica, você pode entrar no nosso site, na aba Estudos, e você vai encontrar um livreto digital que está escrito assim: você quer estudar a Bíblia, mas não sabe por onde começar? Lá nós damos dicas para você ler alguns livros primeiro do Novo Testamento. Não começar pelos evangelhos. Comece pela carta aos Efésios e pela carta aos Gálatas. Como assim, Catiane? Sim, 2 cartas bem pequenas, 6 capítulos cada uma, mas que destravam o entendimento do que de fato é o evangelho, do que de fato é a vida da nova aliança. Depois estude o Evangelho de João, depois estude a carta aos Romanos, que a carta aos Romanos é o resumo de toda a Bíblia. Nós podemos estudar Romanos sabendo que Romanos é o resumo de toda a Bíblia. Ali em Romanos nós encontramos como Deus pensa, como Deus faz, o que Deus fez, tudo em Romanos. É ali que aprendemos o que é salvação, o que é justificação, o que é redenção, em Romanos. E aí depois você estuda todas as cartas, os evangelhos, e aí sim, depois que você estudar as escrituras do Novo Testamento, daí você vai para o Antigo. Por quê? Porque daí quando nós vamos ler o Antigo Testamento, com o entendimento da nova aliança ao qual nós estamos inseridos, nós começamos a entender, amados. Nós olhamos para a vida de Noé, como nós estamos vendo aqui, entendendo o modelo de vida de Deus. Sempre foi assim. Mas parece que se nós não entendermos plenamente o Novo Testamento, parece que a gente vai estudar Gênesis e não consegue ver que Deus sempre quis uma vida de relacionamento e de fé. É sempre o que Deus quis, relacionamento e confiança, relacionamento e confiança. Esse é o modelo de vida de Deus. E aí, de repente, nós podemos estudar e pensar, mas olha como Deus foi mal, ele matou todas as pessoas, ele veio o dilúvio, isso e aquilo. Não, amados, quando nós entendemos o modelo de vida de Deus, nós conseguimos compreender o porquê dos juízos de Deus. Eu já mencionei isso em outro áudio. O juízo não era para ser para o ser humano, mas infelizmente, porque o ser humano resiste a Deus, ele se torna participante do juízo. Deus sempre quer estabelecer a justiça dele. O que é a justiça de Deus? Todo aquele que deposita sua fé em Deus é justificado, se torna justo. Qual é a justiça hoje, debaixo da nova aliança? É crer em Cristo Jesus. Somos justificados pela obra de Cristo Jesus. Então, nesse capítulo 8 de Gênesis, nós conseguimos extrair grande aprendizado. E nós vimos aqui uma vida de paciência, de espera, sem precipitação, e mesmo vendo as coisas naturalmente, Noé só tomou a decisão depois que ele recebeu a testificação
do Senhor, a palavra do Senhor, Noé pode sair da arca. E quando ele saiu, ele ofereceu o sacrifício que simbolizava o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Hoje, o sacrifício que nós oferecemos é a nossa própria vida sendo rendida a Deus para a renovação da mente. Amém, amados? Só para concluir aqui, porque às vezes eu falo sobre jejum e oração e alguém pode entender equivocadamente. Então eu quero explicar, amados, nosso jejum e nossa oração não pode ser para conquistar algo de Deus. O nosso jejum e a nossa oração precisa ser o tempo em que nós dedicamos para conhecer a Deus e nos relacionar com Ele. É claro que dentro da oração nós temos um momento de petição, temos um momento de entregar as nossas ansiedades ao Senhor e receber a paz dele que excede todo o nosso entendimento, mas o principal do nosso jejum e da nossa oração é o nosso relacionamento com Deus. Então, quando você dedicar tempo em oração, tenha o teu coração voltado para conhecer a Deus. E não tem como conhecer a Deus sem a palavra de Deus, é impossível. Só é possível conhecermos a Deus com a sua palavra. E ele deixou a sua palavra escrita para que nós possamos estudar. E quando você for jejuar, não faça um tempo apenas de dieta, mas faça um tempo em que você tira alguma refeição da sua vida para ter tempo com Deus. Por exemplo, amados, quando eu faço um jejum, eu tiro, por exemplo, o meu café da manhã. Às vezes eu tiro o meu café da manhã ou eu tiro o meu almoço. E no tempo em que eu deveria estar lá sentado tomando meu café da manhã, eu estou com Deus, lendo a palavra, estudando, orando, buscando ao Senhor. No tempo que eu deveria estar sentada lá almoçando, eu estou lendo a palavra, orando, louvando, buscando a Deus. Esse é um jejum que tem efeito na nossa vida. Por quê? Porque não é só uma dieta. Não estou só extraindo uma alimentação ali do meu dia. Não, mas eu estou dedicando tempo para conhecer a Deus, para me relacionar com Ele. Que eu e você possamos entender isso, amados. Esse é o novo modelo do Espírito. Esse é o modo em que nós nos entregamos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e nos permitimos ser renovados pela palavra de Deus para que nós possamos pensar como Deus pensa, para que nós tenhamos o caráter de Deus e vivamos por meio do caráter de Deus. Amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor tem tanto aprendizado para nós, a tua palavra tem tanto aprendizado para nós, Pai. E o Senhor anseia se revelar a nós em cada detalhe, em cada aspecto. Obrigada porque nesse capítulo 8 nós aprendemos que o Senhor é paciente, que o Senhor não é precipitado e que nós precisamos, assim como Noé, esperar a testificação do Senhor, ouvir do Senhor. Nos ajuda a viver assim, Pai. Nós queremos, de fato, viver o modelo de vida do reino de Deus, que é o modo do Espírito, sendo guiados pelo Senhor. Queremos, de fato, ser um sacrifício vivo, nos rendendo ao Senhor para a renovação da nossa mente, para que nós possamos pensar como o Senhor pensa, para que nós tenhamos o caráter do Senhor. Pai, nos ajuda nisso. Espírito Santo, o Senhor já está em cada um de nós, como está escrito lá em 1 João capítulo 2. Nós já recebemos a unção, e a unção que está em nós nos ensina acerca de todas as coisas. Então nos ensina, Espírito Santo, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos capacita, nos fortalece, ilumina os olhos do nosso coração, nos torna pessoas sensíveis para ouvir a tua direção. Nós queremos viver assim, Pai. Queremos que em tudo a nossa vida seja para a Tua glória. Queremos estar alinhados com o modelo de vida do Reino de Deus. Nos ajuda nisso, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.